E o Congresso Nacional vai ter uma composição bastante diferente no ano que vem. Veja agora como vão ficar as bases de apoio ao governo e à bancada da oposição na Câmara dos Deputados e também no Senado. No ano que vem, a Câmara dos Deputados terá uma base aliada ao governo menor do que a atual. Em 2015, dos 513 deputados, serão 304 parlamentares governistas na Câmara. Hoje são 340. Já a oposição ganhou força. Serão 152 opositores contra 133 da legislatura atual. E o número de parlamentares de partidos considerados independentes subirá para 57. Hoje são 40. Para aprovar um projeto de lei complementar, que são os que tratam de assuntos estabelecidos na Constituição Federal, o governo precisa garantir o voto da maioria absoluta, que são 257 deputados. Para propostas de emenda à Constituição, são necessários, no mínimo, 3/5 dos votos, ou seja, 308. No Senado, do total de 81 parlamentares, a situação do governo é mais confortável. A base aliada terá 53 senadores, um a mais que a legislatura atual, enquanto a oposição passou de 22 para 24, e os parlamentares de partidos independentes diminuíram de 7 para 4. E será que o Congresso que vai assumir no ano que vem, a composição desse Congresso é muito diferente do que está hoje? Da bancada que ocupa a Câmara e o Senado? É o que nós vamos conversar agora com o nosso convidado Antônio Augusto de Queiroz, analista político e diretor do DIAP, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Boa noite. Boa noite. Esse Congresso que assume no ano que vem é muito diferente desse de hoje? Bastante. Esse Congresso sofreu uma renovação da ordem de 46,79 na Câmara e de 81,80 aproximadamente em relação às vagas em disputa no Senado, as 27 vagas. E, diferentemente do atual, vem com parlamentares, no caso da Câmara, menos preparados do ponto de vista político e no Senado um ganho de qualidade. O que é interessante observar é que esse novo Congresso, especialmente a Câmara, a renovação não é uma renovação real, embora 46% dos parlamentares do atual mandato não estejam no próximo, não tenham sido reeleitos. A nova composição, na verdade, é composta de ex-agentes públicos, que eram vereadores, deputados estaduais, ministros, governadores, senadores, etc. Então, há uma circulação no poder e os que são efetivamente novos ou são pastores evangélicos, apresentadores de programa de televisão, especialmente nessa área de segurança, policiais federais, policiais de um modo geral, e celebridades ou endinheirados. Seria uma composição mais conservadora do que a atual? Muito mais conservadora. Eu diria que esse Congresso, do ponto de vista social, o novo Congresso é mais conservador do que o atual, do ponto de vista econômico, mais liberal, e do ponto de vista dos direitos humanos, mais atrasado. Vamos traduzir isso em miúdos. Questões como, por exemplo, o combate à homofobia. Que futuro tem com esse futuro Congresso? Pois é, a possibilidade de que temas como esse, de união homoafetiva prospere no Congresso é praticamente zero. Tem uma bancada evangélica muito forte, uma bancada de segurança que se soma a essa bancada evangélica no sentido de combater qualquer possibilidade de união que não seja entre um homem e uma mulher. Além disso, a questão do aborto, a descriminalização da maconha, a questão da redução da maioridade penal, todos são temas que essa bancada vai arregimentar. A reforma política fica mais difícil com o Congresso que vai entrar no ano que vem? Sem dúvida. A possibilidade de reforma política depende de uma série de fatores. O primeiro, de muita pressão popular. O segundo, de pressão forte do governo sobre o Congresso no sentido da realização dessa reforma. E terceiro, de generosas regras de transição. Não há hipótese do atual Congresso fazer uma reforma que vigore para a próxima eleição. Certamente será para 2 para frente, 3 para frente, porque com 28 partidos representados no Congresso. E os parlamentares que se elegeram com base nas regras atuais, certamente não correrão o risco de modificar essas regras para, eventualmente, dificultar a sua reeleição. Quer dizer, o governo, se quiser fazer a reforma, vai ter que buscar aliados na rua. Vai ter que buscar aliados na rua e utilizar o seu peso político, especialmente no primeiro ano de mandato,
para forçar o Congresso a chegar ao entendimento a respeito dessa matéria, porque há um consenso na sociedade, no parlamento e no próprio governo, sobre a necessidade e até a urgência da reforma, mas não há nenhum acordo a respeito do seu conteúdo. Cada partido, cada deputado tem um modelo de reforma política. Tirando questões tão candentes quanto essa, no dia a dia, que tamanho teria a base de apoio do governo, que tamanho teria a oposição? Pois é, a bancada de apoio ao governo, ela decresceu numericamente no caso da Câmara, mas há um fenômeno curioso que é o seguinte: o PTB, que hoje que no atual mandato integrava a base de sustentação, emprestou o tempo de televisão dele para o Aécio, em tese passou para a oposição. Mas eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida que a partir do próximo Congresso o PTB voltará para a base do governo. O PSB, que lançou candidato à presidência da República, certamente não fará oposição. Há uma identidade ideológica, programática muito mais próxima entre PT e PSB do que PSB e PSDB. Então, o PSB, no pior cenário, ficará independente, votando majoritariamente com o governo. O PSC, que teve candidato próprio, que também apoiou o Aécio no segundo turno, não há hipótese no próximo mandato que ele não esteja na base do governo, porque os parlamentares todos são da base. De modo que essa base menor, num primeiro momento, ela pode se transformar numa base semelhante à atual, mas isso é importante reiterar. Vai depender da mudança de postura da presidente da República. Ela vai ter que dialogar mais com o Congresso, dar mais atenção aos parlamentares e aos partidos e, principalmente, designar um coordenador político, um ministro de Relações Institucionais, com poder de articulação e também poder para negociar e fazer cumprir aquilo que negociou. Porque, do contrário, haverá enormes dissidências até mesmo nessa base oficial, como, por exemplo, no PMDB, que cada estado tem um pensamento a respeito da relação com o governo. Muito bem, conversei com Antônio Augusto de Queiroz, analista político e diretor do DIAP, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Muito obrigado e uma boa noite. Eu que agradeço.